no Brasil fugindo de Napoleão. E, por outro lado, é um momento de preparação, né, da independência do Brasil. É importante também que vocês atentem para o seguinte: nesse momento histórico, nós estamos assistindo a transposição do Estado português para o Brasil, com todas as suas mazelas. Quer dizer, não há tempo para a construção, vamos dizer assim, de uma nacionalidade brasileira, né, stricto sensu e tal. O que nós temos aqui é a conformação do Brasil ao Estado português. Né, um Estado ultrapassado, patrimonialista. Então, de alguma forma, até hoje, nós passamos por isso, né? Nós enfrentamos as consequências de primeiro ter o Estado se formado no Brasil, para depois, e até hoje, nós estarmos tentando formar a nação brasileira. Né? Inventaram o Brasil, nós estamos até hoje tentando inventar os brasileiros. Vamos começar? Deixa eu abrir a apresentação para que a gente possa, então, ir além, né? Sistematizar aqui o nosso encontro. Cadê? Não, aqui, isso. Olha aí, ó. Caderno 2, aula 7. Caderno 2, aula 7, página 270. Caderno 2, aula 7, página 270. Vamos ver aqui. Voltando, né? O Dom João VI foge de Portugal, né? Isso dentro de um contexto maior que já vinha se acentuando, conforme nós vimos em aulas anteriores, de questionamentos à ordem colonial. Tanto questionamentos sob o ponto de vista, tantos questionamentos sob o ponto de vista nativista, né? Quer dizer, que não queriam a independência, quanto sob o ponto de vista das rebeliões emancipacionistas, né? Como nós vimos a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, a Conjuração Carioca, né? Então, a Revolta dos Alfaiates lá. O Brasil, para passar um quadro para vocês, desse final do século XVIII, início do século XIX, já contava com uma população maior do que a de Portugal, mas muito maior. Tá? Portugal estava na faixa de 1 milhão de habitantes, nós estávamos com 3 milhões de habitantes na mesma época. Então, era um território maior, uma população maior. Ainda havia essa clivagem aqui que a gente vem falando desde o início, né? Os colonizadores com seus interesses, né? Comerciantes, traficantes de escravos, etc. A elite portuguesa, os colonos, que eram a elite local, né? Os grandes fazendeiros, etc., com interesses fortemente ligados à dinâmica da sociedade brasileira, eles estavam aqui já há 200, 300, 400 anos, e os colonizados, a população marginal aqui do Brasil, né? Os escravos, os índios, os europeus pobres, tá? Que não se viam representados pelo grupo dos colonos, né? Havia aí uma separação muito clara, né? Os interesses dos três grupos são diferentes. De alguma forma são diferentes até hoje. Pois bem, assim, lá em Portugal, o Brasil era tido como a vaca de leite, né? Então, Portugal vivia do Brasil já há bastante tempo. O Estado português, desde o final do século XVI, aí, já estava em decadência, já estava em crise. E essa crise se acentuando cada vez mais, principalmente com seus acordos aí na Inglaterra. Um dos grandes problemas é que a elite brasileira, a elite dos colonos, né, colonos, que enriqueceram com o açúcar, enriqueceram com a mineração,
eles começam a mandar seus filhos para estudar em Portugal, mandar seus filhos estudar em Coimbra, mandar seus filhos estudar na Europa. Então, nós passamos a ter uma elite esclarecida nessas colônias, tanto aqui no Brasil quanto nas colônias da América Hispânica, né? Nós temos essa elite esclarecida. E essa elite volta de lá da Europa cheia de ideias ligadas aí ao iluminismo, ideias de igualdade, de anti-absolutismo, né? de mérito e não de privilégio pelo sangue, etc. E trazem essas ideias para cá. E aí nós vamos ter esses processos que nós já vimos, né? A Inconfidência Mineira, a Inconfidência Baiana, né? E aqui sim nós não vimos ainda. Já havia em Portugal, desde o século XVIII, a ideia de formar-se um império em que Portugal comandasse o Atlântico Norte, ali na Europa, o Atlântico Sul Ocidental, aqui no Brasil, e o Atlântico Sul Oriental, lá na África, através de Angola, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, etc. Então seria um triângulo geopolítico, né, comandado pelos portugueses. Tá? Então já havia um projeto geopolítico encarnado na figura de Dom Rodrigo de Sousa Coutinho, que foi inclusive ministro lá do rei de Portugal, para criar esse império e, atenção, tirar de Portugal, deixar Portugal de ser o centro do Império Português, trazer o Império Português, centralizar o Império Português no Brasil. Já havia esse plano. Já havia esse plano. Tá? Então, o Brasil se transformaria no centro do Império Português. O Brasil se transformaria no centro do Império Português e Portugal, vamos dizer assim, se transformaria na periferia, né? E aí começaria tudo de novo, né? Nós teríamos o Império Português renasceria. Isso vinha ao encontro dos ideais até mesmo do sebastianismo português, né? A ideia de um Portugal renascido. Bem, formação desse Império Atlântico aí, ó, tá vendo? E ao invés do Brasil ser uma colônia, Angola, Moçambique, etc., serem colônias, todas as províncias, todas as áreas do Império Colonial seriam agora províncias, seria o Reino Unido de Portugal ao redor do mundo, uma espécie de comunidade portuguesa das nações. Olha que ideia bonita, né? Só que um pouco adiantada para a época dele. Bem, isso nós estamos falando na metade e final do século XVIII. No início do século XIX, o furacão chamado Napoleão Bonaparte varreu a Europa. Varreu a Europa. E, além de ter invadido a Espanha, invadiu também Portugal. Por quê? Porque Napoleão impôs o bloqueio continental para prejudicar a Inglaterra, mas os ingleses colocaram lá uma faca na garganta de Portugal também. Então, Dom João VI, que era regente da sua mãe, Dona Maria I a Louca, meio que ficou entre dois fogos, assim, né? Quer dizer, ou ele atendia a Inglaterra, com quem Portugal tinha acordos comerciais que datavam do século XVII, além de uma ligação entre as casas monárquicas e tal, ou atendia a França napoleônica. Então, depois de muito tergiversar, com medo de perder suas colônias, Portugal não adere ao bloqueio continental, Napoleão invade Portugal e a família real foge para o Brasil. Isso é 1808. Logo que a família real chega aqui, nós temos o fim, em 1808, do período do pacto colonial, na prática, né? O fim do monopólio, com a abertura dos portos brasileiros às nações amigas de Portugal, naquele momento, basicamente, a Inglaterra, que sofria com o bloqueio continental na Europa e precisava abrir novos mercados. Muito bem.
Assim começa o período português aqui. Nós temos, então, o Brasil como centro do Império Português, e ele precisa ter as estruturas de centro do Império Português para poder administrar um império que tinha terras na Ásia, na África, na América, mesmo na Europa, né, Portugal, Ilha da Madeira, Açores, tá? Assim, o Brasil é elevado à categoria de Reino Unido, já não é mais colônia oficialmente, né? Os artistas que estavam desempregados na Europa em guerra são chamados aqui para o Brasil, notadamente Debré, que nos deixa maravilhosos retratos da vida cotidiana, né, no Brasil dessa época. Temos a construção de estradas, a imprensa régia, Tribunal de Justiça, enfim, uma série de instituições estatais que são, então, colocadas aqui no Brasil. Tá? Externamente, externamente, o Brasil, no tempo de Dom João VI, conquista o Uruguai, né, a província cisplatina, aproveitando que a Espanha estava ocupada por Napoleão, que não tinha interesses na geopolítica sul-americana, invade a Guiana Francesa. Internamente, ele consegue derrotar os pernambucanos, que queriam um processo de separação inspirados no iluminismo, né? A insurreição pernambucana de 1817. Ele manda para lá o general Avilés, que cerca o Recife e massacra, né, os pernambucanos. Né? Então, é um processo também de garantia da centralização portuguesa. Bem, lá em Portugal, isso de 1808 a 1821, imprensa régia, fundação do Banco do Brasil, criação do Jardim Botânico. Em 1820, 21, lá em Portugal, nós temos a Revolução Liberal ou Constitucional do Porto, a cidade do Porto, que exige a volta de Dom João VI para que ele assine uma Constituição. Ele, então, percebendo que o Brasil iria se tornar independente, volta para o Brasil, mas deixa aqui como regente seu filho Dom Pedro. Ele disse para o filho: olha, Pedro, se é para o Brasil se tornar independente, que seja pelas tuas mãos que me há de respeitar, e não pelas mãos de um aventureiro qualquer. Há um projeto grande aí, dinástico, né? Ele vai voltar. Quando ele morre, Dom Pedro I é herdeiro dele e passa a ser rei de Portugal e do Brasil. Olha aqui, bem bolado, né? Dom João VI. Se vocês assistirem o filme Carlota Joaquina, vocês vão ver que aquele filme não faz justiça a Dom João VI. Ele era porco, ele não tomava banho, mas ninguém tomava banho, né? Ele casou muito jovem. Na noite de núpcias, a mulher dele arrancou um pedaço da orelha dele com uma mordida de ódio, não por outro motivo qualquer, né? Dona Carlota Joaquina. Dona Carlota Joaquina traía a luz do dia, né? Qualquer um, enfim. Mas esse era Dom João VI, o cara que comia até 6 franguinhos fritos ou assados por dia. Né? E ele carregava a coxa do frango, as partes do frango no bolso dos casacos dele, ia tirando aquilo e comendo. Para dar banho nele, tinha que pôr ele para dormir, davam um sedativo para ele, aí davam um banho e trocavam a roupa dele. Mas ele, né, trouxe para o Brasil o Estado português. Para os portugueses, oferecendo cargos, e para os brasileiros, para os portugueses, oferecendo cargos na administração, e para os brasileiros, oferecendo, digamos assim, títulos de nobreza, né? Vendendo títulos de nobreza. Bom, Dom Pedro, então, fica aqui como regente. Com o passar do tempo, as cortes exigem que Dom Pedro volte. Por quê? Porque as cortes portuguesas queriam recolonizar o Brasil. Aí, 1821, 1822. Em 9 de janeiro de 1822, me lembro bem, tem mais um pedido para que Dom Pedro volte para o Brasil, para Portugal. E ele diz: não, vou ficar. Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico. Depois, as cortes portuguesas começam a mandar ordens diretamente para
os embaixadores, os militares portugueses aqui no Brasil. Dom Pedro fala, não, todas as ordens que vierem de Portugal têm que passar por mim. É o decreto do cumpra-se. Quer dizer, se eu escrever cumpra-se, quer dizer, pode fazer, aí tudo bem. Se eu não escrever cumpra-se na ordem que vem de Portugal, não vai fazer. É a centralização administrativa nas mãos de Dom Pedro. E ainda convoca uma Assembleia Constituinte, né, para elaborar uma Constituição para o Brasil. Quer dizer, o caminho da independência está claramente formado. No ano, então, de 1822, os 3 partidos que existiam no Brasil apoiam Dom Pedro. O Partido Português, formado por militares, burocratas, grandes comerciantes, que vieram com a família real, ficaram aqui, e vem em Dom Pedro um cara que no futuro pode ser rei de Portugal e do Brasil. E um cara que vai garantir que as coisas fiquem mais ou menos como estão, porque ele é português. O Partido Liberal Exaltado, do Líbero Badaró, né, do Joaquim Gonçalves Ledo, que desejavam uma república. Era o grupo dos jornalistas, médicos, advogados, que sonhava com um Brasil republicano. Mas um Brasil independente está mais perto da república do que um Brasil colonizado. Então vamos apoiar Dom Pedro também. E o Partido Brasileiro, o partido da elite local, que queria Dom Pedro como rei, só que com a sua vontade, com o seu poder limitado por uma Constituição. Então, são os 3 grupos, por motivos diferentes, apoiando Dom Pedro, que depois vai ser Dom Pedro I. Ele é o cara certo no lugar certo. Assim, no dia 7 de setembro de 1822, às margens do riacho Ipiranga, voltando de uma viagem do Rio de Janeiro, prestes a entrar na cidade de São Paulo, ele recebe as notícias de Portugal, exigindo... De Santos ele estava voltando, desculpa, não do Rio de Janeiro. Ele estava voltando para o Rio de Janeiro. Ele recebe, então, essas notícias das cortes portuguesas que dão um ultimato. Ou o senhor volta para Portugal, ou o senhor vai deixar de ser herdeiro aqui de Portugal. Não vai ser mais nada. Ele, então, rompe com Portugal. Nenhum laço nos une mais. Nossas relações estão cortadas. De hoje em diante, as cortes portuguesas querem nos escravizar. De hoje em diante, a nossa divisa será independência ou morte. E aí os soldados em volta gritam, independência ou morte! Mentira, né? Não foi assim, mas entrou para a história assim e está valendo. É uma cena muito, muito bonita. Tá? E aí, o Brasil oficialmente deixa de ser uma colônia portuguesa e vira um país independente. Começa, então, o período do Brasil Império, que vai se prolongar até 1889 e é dividido em 3 momentos. Primeiro reinado, regências e segundo reinado, tá? Que a gente vai estudar a partir dos próximos encontros aí de história do Brasil. É isso. Até mais e muito obrigado.